Então, começando com Moisés e todos os profetas, ele explicou a eles o que era dito em toda a Escritura a respeito de si mesmo. Sabe, existem apenas duas maneiras de você ler a Bíblia. Fala galera, bem-vindo ao meu canal do YouTube, meu nome é Matheus Messias. Se você é novo por aqui, por favor, já clica nesse botãozão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se, clique no gostei, porque hoje nós vamos falar sobre as duas maneiras que existem de você ler a Bíblia. Existem apenas duas e só isso. Me responde a seguinte pergunta: por que você acredita que quando Jesus voltar, você vai ser arrebatado ao céu, você vai ser salvo? Existem apenas duas respostas para essa pergunta, e essas duas respostas mostram que existem duas maneiras particulares de você ler e interpretar as Escrituras Sagradas. Se a sua resposta para essa pergunta for de que você acha que é porque você é fiel, porque você obedece a Deus, porque você é uma pessoa moral, uma pessoa santa, você se desvia do mal, e você vai estar em um estado de santidade, separado do pecado nesse momento, isso provavelmente significa que você está lendo a Bíblia da maneira errada. Porque se você acredita que a Bíblia é toda a respeito de regras, de coisas que você precisa fazer para você ser salvo, para você alcançar a bênção de Deus, a salvação, então no final das contas você não precisa de um Jesus que morra por você. Como disse o próprio apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, eu gosto muito da tradução da NVT aqui, ele diz: pois se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não havia necessidade alguma de Cristo morrer. É uma lógica muito simples. Se você acredita que a Bíblia é um livro de regras, de coisas que você faz para você alcançar a salvação, por que Jesus teve que vir à Terra e morrer se você poderia fazer todas essas coisas por si mesmo? Existem apenas duas maneiras de você ler a Bíblia. A primeira é você pode ler a Bíblia como se fosse tudo sobre você e o que você tem que fazer para você ser abençoado por Deus. Ou segundo, como Jesus diz aos discípulos aqui na estrada para Emaús, você pode ler cada parte da Bíblia como se fosse tudo sobre Jesus, sobre o que Ele fez por você. Vamos fazer o exercício mental que Jesus se propôs a fazer aos discípulos de Emaús. Ele diz o seguinte, que a palavra de Deus fala lá em Lucas capítulo 24, que começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Vamos começar então por Moisés. Sobre o que é a história de Moisés? O que a história de Moisés está nos contando aqui? Será que é sobre você? Sobre como você tem que ser fiel como Moisés? Como você tem que ser corajoso e enfrentar o faraó? Como você tem que ser um bom líder igual Moisés para liderar o povo de Israel? É tudo sobre você? Não. Se você realmente prestar atenção para ouvir o que a história de Moisés está nos contando, você vai perceber que Deus não chegou para Moisés e falou: você é um homem tão bom, quer saber? Você merece ser o líder. Porque você obedece a mim, porque você é fiel a mim, porque você obedece aos 10 mandamentos, eu vou deixar você liderar o povo de Israel para a fuga do Egito. Em vez disso, eis aqui o que Deus está nos contando na história de Moisés, na história da Páscoa. Todos vocês merecem morrer por conta dos seus pecados, mas eis aqui como vocês vão escapar. Mate um cordeiro, coloque o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, e assim quando o anjo da morte passar, vocês não vão morrer por conta dos seus pecados, porque vocês vão estar abrigados debaixo do sangue do cordeiro. Acho que Jesus deve ter falado para os discípulos o seguinte: vocês realmente acham que o sangue daqueles cordeirinhos fofinhos foi o suficiente para aplacar a ira de Deus? Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sou Deus e vim a esse mundo para absorver a dívida de vocês, para que nós possamos estar juntos por toda a eternidade. Naquela estrada para Emaús, provavelmente Jesus estava passando a mostrar todos os detalhes para eles sobre o que havia de escondido ali na história de Moisés. A rocha de Moisés, ferida no deserto para que pudesse sair água, aquilo apontava para Jesus. Jesus foi ferido com a vara da justiça de Deus para que nós pudéssemos ter água nesse deserto. Jesus também é o tabernáculo, Jesus é o templo, Jesus é o altar, Jesus é o sacrifício, Jesus é o pão, é o profeta, é o sacerdote, é o rei. Vamos para os profetas agora. É importante falar que para os judeus, os livros históricos também fazem parte desse conjunto chamado os profetas. Então vamos analisar a história de Davi e Golias em particular. De que maneira você lê essa história? Qual que é a maneira que você ouve se ensinar e pregar por aí? Será que é sobre como
como nós devemos confiar em Deus para enfrentar os gigantes da nossa vida? Será que é sobre como se nós, assim como Davi, tivermos coragem e fé em Deus, nós vamos poder abater os gigantes da nossa vida, os nossos adversários, os nossos medos? De maneira nenhuma. A história de Davi e Golias é a respeito de um povo que se viu diante de um grande inimigo que eles não conseguiam vencer. O inimigo que era poderoso demais, que eles não conseguiam sobrepujar. Eles precisavam de um ungido da parte de Deus que lutasse a batalha no lugar deles. E que agora a vitória desse guerreiro, desse substituto, é a vitória desse povo também. É sobre um povo oprimido que precisa de um salvador substituto no seu próprio lugar. Será que isso te lembra um outro personagem, uma outra história? Tudo isso aponta para Jesus. Jesus é o nosso Davi. Nós éramos oprimidos pelo pecado e a morte. Nós precisávamos de um substituto que pudesse vencer essa batalha no nosso lugar. Jesus enfrentou a morte e saiu vitorioso. E agora a vitória dele é a nossa vitória também, no povo escolhido de Deus, da igreja. Sabe, se você lê a Bíblia e você pensa que é tudo a respeito de você, do que você tem que fazer, você entende agora por que você é tão frustrado na sua vida espiritual, então. Você entende agora por que você é sempre inseguro, sempre com medo, sempre sem saber se você está agradando a Deus ou não, se você está sendo aceitável a Deus ou não. Você sempre se sente que você está nessa corda bamba o tempo todo. Você se sente esmagado e pressionado por saber que você não é fiel o suficiente, você não é corajoso o suficiente, você não é bom o suficiente. Mas agora, se você entender que é tudo sobre ele, que ele é o personagem principal e o herói desse livro, dessa história, e não você, você agora pode descansar na alegria libertadora de entender que ele fez tudo o que precisava ser feito. Pessoas que leem a Bíblia da primeira maneira e pessoas que leem a Bíblia da segunda maneira são surpreendentemente parecidas. Elas vão à mesma igreja, sentam lado a lado nos cultos, cantam juntos, oram juntos, cultuam juntos, mas fazem todas essas coisas movidos por uma motivação radicalmente diferente uma da outra. O modus operandi do coração delas, das motivações delas, são radicalmente, completamente opostas uma da outra. Uma faz tudo por alegria e gratidão e a outra faz por medo, insegurança e muitas vezes por um desejo de controlar Deus. A vida cristã não foi feita para ser assim. Deus é inteligente, é sábio demais para fazer uma coisa dessas. Obediência não deve ser por medo, mas por alegria. Sabe, 1 João 4 diz que o perfeito amor lança fora o medo. Eu adoro esse versículo. Sabe, se você se sente inseguro a respeito da salvação, a respeito da volta de Jesus, se todas essas coisas te causa mais medo e apreensão do que alegria, e isso quer dizer que você não está descansando no perfeito amor de Deus, porque o perfeito amor lança fora o medo, como João está falando. Sabe, isso é maravilhoso. João não está falando que o amor de Deus lança fora o medo daqueles que são perfeitos. Porque se esse fosse o caso, você realmente estaria justificado em sentir que você está numa corda bamba, sempre com medo de estar sendo aceito ou não. Mas João está falando que é o amor dele que é perfeito. E porque o amor dele é perfeito, você que é imperfeito não precisa mais sentir medo. Faça o exercício de ler a Bíblia como se fosse tudo sobre ele. E você vai entender, você vai perceber a diferença que isso faz na sua vida. Então é isso, galera. Obrigado por assistir mais esse vídeo. Se você gostou, não deixa de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Se você não é inscrito no canal, clica nesse botãozão vermelho aqui embaixo, inscreva-se, clique no gostei. Se você quiser ajudar esse canal de uma outra maneira, por favor, não deixe de adquirir o meu livro Justiça e Graça. Ele tá com frete grátis para todo o Brasil e o link tá aqui embaixo na descrição. Então é isso, um abraço e até a próxima.